Agora, aulas novas, Centro de Mídias 2.0, porque é a nossa primeira aula do nosso aprofundamento, né? E hoje não estarei sozinha, porque você vai falar, o que você está fazendo aí, sua maluca, numa aula de Ciências da Natureza? Como você sabe, eu estou em todas, mas chamei especialistas, porque eu nunca estou sozinha. Então hoje, quem vai trabalhar nessa nossa primeira aula de aprofundamento é o professor Gabriel, maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. E aí, gente? Oi, Fabi, tudo bom? A gente vai estar aqui apresentando o aprofundamento de Ciência da Natureza. Então acho que vai ser bem legal, a gente vai conseguir conversar e apresentar ele de uma forma bem dinâmica. Que eu tô com a Fabi, uma pessoa que vai conseguir me ajudar aqui a entender como está funcionando tudo. Exatamente, né? Então a gente sabe que é uma novidade aí esses aprofundamentos, é algo novo. Então, pra gente começar o aprofundamento, ao invés de já começar ali na cara do gol, já vral, começou, não. A gente tem aí as nossas primeiras aulas para você também saber o que está acontecendo, onde estou, quem sou eu, né? Qual a origem do universo? Isso a gente não vai responder, mas o resto a gente pode até tentar. Dizem que a origem do universo é 42, né? Resposta, pelo menos. Mas, bem, a gente vai resumir o aprofundamento, né? Pra gente ver o que a gente vai estar trabalhando no decorrer das aulas e já para ter uma ciência ali de como que as aulas vão ser ministradas, o que a gente vai ver, para ver como tudo engloba, como que funciona o aprofundamento. É tipo spoiler alert, entendeu? Então aqui é uma aula de spoilers do que você verá, né, nesses nossos aprofundamentos maravilhosos. Então, bora começar? Bom, introdução, né? O aprofundamento que a gente vai falar é ciência em ação e a unidade curricular seria o projeto da Casa Sustentável. Aí que a gente vai ver, ao decorrer do tempo, como que a gente consegue trabalhar isso de diferentes formas, né? Que já está ali dizendo, de novo, como você mesmo disse, Fabi, um spoiler que é os hábitos sustentáveis, né? É bom começar, porque assim, a gente já falou do projeto da Casa Sustentável, mas a gente também precisa ser sustentável para pensar numa casa sustentável. Exato. A gente mora na casa, então tem que ter os hábitos sustentáveis para uma coisa levar a outra, né? Exato. Bom, com esses itinerários, o aprofundamento e tudo, a gente tem o quê? A gente tem essa divisão de aulas por ano letivo, né? Sendo a primeira série, segunda série e terceira série. Então a gente consegue ver aqui já também a gente já consegue ver aqui também a divisão e como que por cada ano aumenta as aulas que vocês vão ter desses aprofundamentos, né? O aprofundamento que vocês escolheram de Ciências da Natureza. Então a gente tem aí na primeira série, o que vocês já estão acostumados, 30 aulas das nossas disciplinas convencionais, mais 5 aulas aí do Inova, né, projeto de vida, tecnologia e eletivas. Na segunda série a gente passa a ter 20 aulas das disciplinas convencionais, e aí a gente começa a divisão de 15 aulas para 5 do Inova e 10 dos itinerários. E aí na terceira série é itinerário na veia, são 10 aulas dos componentes, né, regulares, que a gente está chamando aqui de formação geral básica, e 25 aulas aí, sendo 5 do Inova e 20 dos aprofundamentos. Então, na verdade, a quantidade de aulas de aprofundamento para o ano que vem dobra. Sim, dobra, e é muito interessante porque nos aprofundamentos a gente consegue trabalhar todas as matérias, né? A gente tem interdisciplinaridade com as matérias, então além de ter as matérias que conseguem ser trabalhadas nos aprofundamentos, também tem a questão social, econômica, integrando tudo, né? O que é muito interessante, é muito gratificante para o aluno, muito conhecimento. Eu gosto de pensar que assim, a gente obviamente sempre trabalhou de uma maneira interdisciplinar, porque não existe essa história de existir sociologia sem biologia, que existe sem a física, né? A gente tá falando sobre coisas que na vida real estão integradas, mas o itinerário, ele traz pra gente, justamente na escola, começar a analisar, né, ver esses componentes realmente trabalhando juntos, porque por mais que a gente conversasse muitas vezes, às vezes os conteúdos a gente não tava falando a mesma coisa no mesmo momento, e a ideia com os itinerários é que ali, né, com os aprofundamentos, é que a gente consiga estar sempre falando, vamos dizer, sobre o mesmo assunto, só que por outras visões, né, que são as das disciplinas específicas. Sim, bora lá, passando, então. Bem, falando primeiramente, né, do que a gente vai ver nesse aprofundamento de Ciências da Natureza e suas tecnologias, a gente já consegue falar exatamente do que a gente estava falando no outro slide, que é o quê? Essa integração entre diversas matérias, não só das disciplinas, como a gente já está acostumado a ver, mas também integrando a sociedade já na escola, né? Dando exemplos práticos, teóricos de como a gente consegue ver essas matérias no nosso dia a dia. E é o que a gente vai ver
no aprofundamento de ciência da natureza. Exato, né? A ideia aqui é que vocês tenham a oportunidade de olhar para esses componentes, né? Mas principalmente olhar eles, vamos dizer assim, talvez com uma, não sei se é o termo mais correto, mas talvez analisar tudo e todos esses componentes com uma visão mais concreta, né? Trabalhando com aquilo que está ao seu redor, né? Na verdade, você, aluno, vai ser muito protagonista. A palavra é protagonismo, se eu conseguir falar, né? Mas a ideia é protagonismo, porque agora você vai ser o cientista. Você vai se tornar, vai sair daqui um especialista, basicamente. E é a melhor coisa para você, porque a partir do momento que a gente consegue ver os exemplos do dia a dia do aluno e integrar isso com o conhecimento que a gente vai ter nesses aprofundamentos, você vai conseguir assimilar muito mais rápido esses conteúdos, assim, levando um conhecimento muito maior, né, para você, aluno. Quando a gente fala, né, principalmente sobre a diferença, né, vocês falam, mas a gente vê ciência ao nosso redor o tempo todo. A gente vê a sociologia acontecendo, a biologia, a química, a física, enfim, tudo acontecendo. Só que muitas vezes a gente acaba separando essa ideia, né, do conteúdo com a realidade. A ideia aqui é que não, é que cada vez mais você possa sair, você possa viver a sua vida e começar a perceber cada vez mais como essas coisas estão acontecendo ao seu redor, né? Sim, exatamente. A gente vai ver, neste primeiro momento, os hábitos de casa, né? Os hábitos sustentáveis, pensando aí como a gente consegue o quê? Reutilizar a matéria e energia dentro de casa. Seja pensando, por exemplo, a nível da comida, o quanto você gasta no banho e outras diversas coisas que a gente vai ver, né, ao longo desse resumão do aprofundamento. Vamos passar. Bom, a gente vai ver o quê? No segundo ano do ensino médio, a gente vai estar dividindo em 2 unidades, certo? A gente vai estar vendo o Projeto Casa Sustentável e o Projeto Vida ao Extremo. E uma coisa muito interessante aqui, que a gente já consegue ver o quê? Como que a gente vai saindo desse nicho só de pensar no Projeto da Casa Sustentável. Primeiro a gente vai pensar num âmbito mais diário, que a gente consegue trazer esse processo de assimilação, mas se a gente for vendo o que a gente vai ver lá no terceiro ano do ensino médio, a gente já começa a ir para algo mais de economia, algo mais social, que não deixa de ser a ciência algo sustentável, trabalhar para reutilizar, né, tudo que a gente acaba gastando. É a gente pensar que é a partir do micro, né, a partir daquilo que está próximo da gente, daquilo que é palpável, para que a partir daí a gente comece a olhar esses sistemas maiores. Então aquela história, a gente vai começar a pensar na nossa casa? Sim, mas daqui a pouco a gente vai estar pensando no mundo, né, a gente vai estar pensando aí em estruturas muito maiores. Sim, porque a partir do momento que a gente consegue ver o nosso lado, a gente consegue fazer a nossa parte, a gente também começa a procurar e querer entender o que âmbitos maiores, a nível macro, né, como você mesmo disse, o que pode ser melhorado para a reutilização, na verdade, né, reciclagem da energia, matéria, para trazer um mundo mais sustentável, né? Sim. É aquela história, não adianta eu ficar falando assim, mas as empresas descartam muito lixo. Na minha casa eu estou jogando toneladas de lixo fora, né? Então a gente primeiro tem que começar a entender como essas coisas acontecem ali, né? E como a viabilidade delas, para que depois a gente possa pensar isso para outras pessoas, para outros ambientes maiores. Sim, e eu tô falando energia, matéria, mas pensando, por exemplo, a energia elétrica, quando a gente gasta 15 minutos no banho, ou, por exemplo, a matéria quando a gente joga fora a casca do ovo, casca da banana, que pode ser utilizado para adubo, por exemplo. Tem várias formas que a gente pode fazer de ter esses hábitos sustentáveis na nossa casa, economizando tanto para nós e tanto para o meio ambiente, né? Sim, pensar, por exemplo, em hortas sustentáveis, ao invés de você ficar comprando, né? Pensar em, será que... Isso, em alguns casos, acontece, da gente comprar mais comida do que a gente precisa, né? E aí a gente faz mais quantidade e joga fora ali um alimento que, primeiro, poderia não ter sido feito, né? A gente poderia ter economizado aí, mas também a gente está descartando ele no lixo comum, sendo que a gente poderia reaproveitar aquilo, né? Numa horta, em alguma coisa, como adubo, enfim, né? Diversas possibilidades aí. A gente está falando aqui, mas vamos passar, porque senão a gente vai se empolgando, né? Exato. Como a gente viu no outro slide, a gente primeiro vai ver a unidade 1, né? Unidade curricular a 1 e a segunda no segundo ano do ensino médio. E as demais, né, a gente vai ver
no decorrer do terceiro ano do ensino médio. Então, a gente vai ter um aprofundamento maior, mas começando agora que é o principal, né? Entender o micro para depois entender a nível global como que os hábitos sustentáveis, tudo, a gente consegue melhorar o mundo, né? E reciclar a matéria e a energia dele. Sim. Então você está aí na primeira unidade curricular, que é o primeiro semestre. No segundo semestre, uma nova unidade curricular. E aí na terceira série é só alegria, que aí você vai ter 2 unidades curriculares aí por semestre. Show! Bom, vamos falar então do que a gente vai começar a ver já, que é a primeira unidade curricular, que é pensar na casa sustentável em si, que seria não só pensar nos hábitos que a gente tem diariamente, como a gente pode melhorar, como a gente pode sempre estar economizando, né? Não só, de novo, para nós, mas pensando na natureza, a nível da matéria, do mundo, e também hábitos ecológicos que a gente pode estar integrando no nosso dia a dia, seja, por exemplo, a nível da comida, do que a gente se alimenta, ou da energia que a gente acaba gastando, reutilização da água, por exemplo, tem até já casas, Fabi, que tem um mecanismo para reutilização da água da chuva, para conseguir, por exemplo, lavar um carro, ou para descarga, e isso já são, óbvio, casas sustentáveis mais tecnológicas e tudo mais, mas tem diversos hábitos, tanto fáceis quanto a nível macro, que a gente vai conseguir ver e trabalhar, que melhora tanto economicamente pra gente e melhor pro mundo, ou seja, todo mundo sai beneficiado nisso. Hoje a gente tem, assim, várias possibilidades de pensar nisso, né? Hoje a gente tem os selos, por exemplo, em eletrodomésticos, que você pode ver eletrodomésticos que gastam mais ou menos energia, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo bem idiota que eu pensei agora, mas válido, né? Por exemplo, tem máquina de lavar hoje que você pode, que ela vem com uma opção que você não descarta a água, você pode segurar aquela água, né, que sim, tá com sabão, mas você pode aproveitar para limpar um quintal, né, para limpar uma área, às vezes você tem pets em casa, né, então você também hoje tem opções no mercado de até coisas que você pode comprar, roupas de upcycling, né, roupas ali de brechó, enfim, hoje a gente tem várias coisas aí, várias possibilidades para evitar ali esse consumo exacerbado, né, esse consumo maluco que a gente vive aí. É pensar na economia circular, né? Que seria a reutilização. De vez a gente só pensar em consumir, e no final ir para lixões, terreiros e dificultar que realmente aconteça a reciclagem, é pensar em como a gente pode sempre estar reutilizando a matéria que a gente compra, seja como você mesmo falou, Fabi, de roupa que a gente pode estar utilizando, ou de vez de comprar de brechó. São vários hábitos, né? Que são de vários níveis, seja alimentar, seja na hora de energia, seja também até de se vestir. Então são hábitos que dá pra colocar pra tudo. Sim, principalmente assim, ao invés da gente jogar fora, será que a gente realmente precisa jogar fora? Será que é algo que dá pra consertar? Dá pra dar um novo propósito, né? Será que é um móvel que dá pra reformar, dar uma nova cara, né? Talvez a gente também começar a parar pra pensar que a gente realmente precisa sempre pegar aquilo, jogar fora e comprar um novo, né? E o quão isso realmente é algo válido de ser feito e, na verdade, não está sendo algo cada vez mais destrutivo, né? Essa ideia de sempre, não serve mais, não gosto mais, compro novo, ao invés de tentar dar ali um outro significado para aquele objeto. E isso que a gente vai vendo nesse primeira unidade curricular, que é de casa sustentável, né? Vendo o que a gente pode fazer a nível diário e também a nível individual, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia e também o mundo, né? Sim. Bom, pensando no componente, tudo que a gente já está falando aqui é o que está descrito aqui no slide, óbvio, para ler com calma e tudo, pode baixar o material tranquilo, mas é o que a gente está conversando aqui. Todos os hábitos que a gente pode ter no nosso dia a dia para melhorar, né, toda a questão ambiental, e não só ambiental, mas também humanitária, né? Porque você acaba tendo uma maior empatia pelo que você está consumindo, pelas pessoas que estão ao seu redor, você começa a entender a importância daquilo, não só nos seus hábitos do dia a dia, mas também ao nível social, né? Talvez uma das coisas é a gente começar a entender que o ambiental não está separado da gente, né? Que dessa questão, vamos salvar as florestas, a gente fala, mas eu não moro na floresta.
Tá, mas isso tem um impacto sobre você. E durante, né, eu acho que esses últimos anos a gente pode ver muito como esses impactos, mesmo de lugares que podem estar geograficamente distantes, eles trazem impactos pra gente, né? E como é uma via de mão dupla, né? Tanto a gente tá causando esses impactos, né, quanto esses impactos também vão voltar pra gente depois. E quando a gente começar a entender que a gente tá dentro desse circuito, né, talvez a gente comece a entender por que faz cada vez mais sentido a gente explorar hábitos sustentáveis. E além disso, né, a gente tem que pensar também que quanto mais cedo a gente começar a ter esses hábitos e começar a se preocupar, mais cedo, né, o meio ambiente não vai reagir. Porque quando a gente já estiver em um nível ambiental que é prejudicial e pode não ter volta, ou, por exemplo, seja, desmatamento, queimadas, prejudicar o meio ambiente, a gente já tem que pensar antes. A gente não tem que pensar quando ele estiver prejudicado. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer já para contornar essa situação. Não chegar nesse nível alarmante. É um exemplo meio besta, mas é tipo quando você tá cozinhando. A comida tá lá, ela tá começando a queimar. Você fala, não, daqui a pouco eu vejo. A hora que você for ver, já tá tudo torrado, não tem mais o que fazer, né? Então, a gente começar a olhar esses índices, né? Por exemplo, a gente anda com muito déficit. Eu esqueci o nome, que é quando a gente retira mais recursos do que a natureza consegue. Vixe, ao contrário do subsídio. Não, agora me fugiu também a palavra. É déficit, não sei das quantas, que é o seguinte, a gente hoje, a gente retira da natureza mais do que ela consegue renovar, né? Então a gente tá terminando, vamos dizer, todo mês devendo para a natureza. Só que uma hora a gente vai dever tanto que ela não vai conseguir repor. A gente não vai conseguir pagar. Exato. E o valor vai ser bem alto quando chegar. Alto. Vai ser bem alto quando chegar. Mad Max. Assistam Mad Max. Assista, é muito bom, muito bom. Bom, pensando nos eixos, né, estruturais, não tem... A gente, de novo, se você quiser ver com calma e que tá certo, pode baixar o material, mas pensando em todos os eixos aqui, seriam todas as estratégias que a gente vai estar utilizando durante esse aprofundamento de ciência da natureza para conseguir estar relacionando todos esses hábitos, tudo o que a gente vai conseguir traçar ali para ter essa consciência, para ter essa conscientização sobre os hábitos diários, né? Pensando aqui, por exemplo, selecionar e sistematizar, pensando aqui no segundo item, pesquisas, exploratórias de campo, experimental, pensando mais no nível de como que a gente vai conseguir pegar esses dados para conseguir... Bom, a gente precisa dos dados primeiro para saber o que a gente precisa ajudar, né? Então são eixos relacionados a estratégias mesmo que a gente vai utilizar durante essas aulas para conseguir estar trabalhando todos esses hábitos sustentáveis. Exato, a gente sempre coloca aqui as habilidades, né? Então, é óbvio, a gente vai ficar lendo isso, não, a gente vai ficar aqui até 2030, mas a questão é que vocês sabem aí, né, quais são as bases e aquilo, o que vai estruturar o nosso itinerário, investigação científica, e é importante a gente retomar a investigação científica, né, no momento onde a gente está vivendo em achismos, né? Entender a importância de ter essa base científica, os processos criativos, de como você pode pensar em criar soluções, né? Em como a nossa criatividade também ajuda a gente a pensar em como resolver esses problemas, a intervenção e mediação sociocultural, que é justamente essa ideia de que quando a gente fala do ambiente, a gente também tem que pensar em como a gente também está situado nisso, né? E como a gente também tem que fazer algo para isso. E o empreendedorismo, que é o quê? Protagonismo, mais uma vez, que é a gente pegar o problema para as nossas próprias mãos, né? E não deixar tipo, gente, o Gabriel resolve. Deixa pra ele que ele resolve, Isso né? é um problema, né? Porque a gente sempre acha, o outro vai resolver, só que a gente pode esquecer, a gente pode, na verdade, esquecer que todo mundo pode estar pensando assim. E é o que pode, na verdade, a maioria das vezes está acontecendo. Todo mundo está achando que alguém vai resolver, e no final o problema fica pra todo mundo, porque ninguém quer, né, tentar pegar ali o protagonismo e tentar resolver com as próprias mãos. Bom, passando aqui a gente tem mais algumas habilidades, mais alguns eixos, falando exatamente sobre o que a gente acabou de falar, né, Fabi? Exatamente. E aí fica para consulta, vocês podem baixar lá do repositório depois, né, para vocês lerem com calma, se apropriarem um pouco melhor do material. Show! Passando aqui a gente tem as famosas habilidades aí, que é o que a gente vai estar trabalhando mesmo durante essas aulas, que... Basicamente, aqui as duas seria pensar numa forma mais de ciência mesmo, como está a segunda ali, analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos dos fenômenos naturais e da interferência humana. Isso aqui, eu gosto dessa frasezinha porque os ciclos biogeoquímicos tem uma coisa interessante, né? Que é o filme do Rei Leão, todo mundo ama Rei Leão, que ele fala a frasezinha, o ciclo sem fim. Exatamente. Mas essa frasezinha está meio que redundante, porque todo ciclo já não pode ter fim.
Então o ciclo sem fim está um pouco ali repetitivo. Por que falar isso? Porque a partir do momento que a gente também entende os ciclos biogeoquímicos, que seria, por exemplo, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, ciclos naturais, a gente entende também como que o ser humano está impactando eles. E a partir do momento que a gente entende como a gente está impactando esses ciclos, a gente pode ir atrás de soluções, né? Eu acho que pensar assim, é um ciclo. E ele não tem fim, né? Desde que você, né, e você, eu falo nós como seres humanos, a gente não vai lá e quebre esse ciclo, né? E talvez justamente é isso que a gente tem que estar analisando. Esses ciclos, eles acontecem? Acontecem. Mas até que ponto a gente não está interferindo nesses ciclos a ponto deles começarem a se quebrar, né? A ponto deles começarem a não acontecer como eles deveriam. E aí estamos aí, ó, pensando em, por exemplo, pensando, por exemplo, efeito estufa, né? O aquecimento global. Mas ele ia acontecer. Daqui muito tempo. A gente está justamente adiantando esse processo. E adiantar esse processo significa que ele vai acontecer muito antes do tempo, né? De uma maneira muito mais rápida e provavelmente com menos tempo para a gente se adaptar a essas mudanças. Então, também pensar que esses ciclos, eles acontecem? Sim. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja interferindo nesses ciclos de uma maneira negativa. Não, e muito negativa, porque o próprio efeito estufa, ele é uma camada muito mais funda que a gente pode pensar, porque pensando num ciclo simples, a gente respira oxigênio, né? E quando a gente solta, a gente libera gás carbônico. E as plantas, teoricamente, é o contrário ali, para realizar a fotossíntese. E quando a gente começa a desmatar, queimar, tirar esse ser primordial, né, da natureza, a gente acaba dificultando a nossa própria vida, o efeito estufa. Por isso, por exemplo, que a gente sente quando a gente vai num campo, num sítio, num lugar mais verde, por assim dizer, a gente sente que o ar está mais puro. Por quê? Porque a necessidade das plantas, a necessidade realmente de ter esses ciclos naturais, a gente esquece a importância deles, que ele tem no nosso próprio dia a dia. Eu lembrei agora que, por exemplo, teve as Olimpíadas, Copa, não sei, vocês sabem que eu sou muito ligada a esportes, mas que foi em Pequim, e aí começaram a sair as notícias de que, por exemplo, tem alguns lugares de Pequim, porque justamente você vai aumentando as cidades, e essas cidades, elas muitas vezes não são arborizadas, não tem parques, né? Você não tem esse equilíbrio. E aí começou a ter tanta poluição que eles não conseguiam ver o céu. E aí tinham épocas que eles tinham que colocar telões nas cidades, porque a fumaça, a fuligem era tanta que você não conseguia ver o céu, tipo, estava claro, enfim. Óbvio, né? Tá de dia e à noite dá pra ver, né? Mas a gente não conseguia ter uma visão do céu e eles colocavam telões, assim, mostrando como estaria o céu. Será que é isso que a gente quer pra nossa vida aqui em São Paulo? Você quer sair e ver, tipo, só fuligem, assim? Tipo, filme de terror, tipo Silent Hill. Fumaça e você não vê um palmo na sua frente. Olha, eu já respondo, eu não quero, então a gente tem que trabalhar pra isso, né? A gente tem que trabalhar ao máximo o nosso e também o dos outros, né? Pensar a nível micro e macro, o que a gente pode fazer pra melhorar essa situação. A gente tem também aqui outras duas habilidades que como eu disse, são estratégias, é como que a gente vai conseguir propor esse aprofundamento, que são essas duas habilidades que a gente já está repetitivo aqui. Se quiser ler com calma e tudo mais, pode baixar o material, mas é tudo que a gente está falando, analisar questões socioambientais, comunicar também com o público, não só com a gente, mas quem está ao nosso redor, né, a nível social, porque também é o que a gente ama falar, que é conscientização. A gente tem que fazer a nossa parte, mas também a nossa parte é passar a informação adiante, para que todo mundo no final consiga fazer sua própria parte e também a nível social, né? Pensar que às vezes, por exemplo, você tá na sua casa, você mora, sei lá, com seus pais. E seus pais, eles não têm esses hábitos. Na verdade, vamos ser bem sinceros, muitos de nós não têm esses hábitos, né? Não é aquela questão de tipo, você não está fazendo... Não. Todo mundo está se colocando nesse papel, né? Mas às vezes você aprende alguma coisa que você pode, por exemplo, falar, sei lá, mãe, pai, tio, enfim, quem mora com você. Olha, eu vi que a gente pode melhorar o nosso descarte de lixo, a gente pode fazer uma composteira em casa, né? A gente pode, por exemplo, guardar a água da chuva para poder limpar, às vezes, áreas externas ou usar essa água para outros propósitos, enfim. E às vezes a gente acha que, tipo, besteira, o que eu vou mudar? Mas às vezes você pode mudar dentro da sua casa e às vezes, sei lá, sua mãe vai na casa da vizinha e fala, menina, mudei tal coisa em casa, revolucionei, diminuiu a conta, diminuiu o descarte, diminuiu o lixo. E a sua vizinha fala,
Não é mesmo? Farei também. Então, às vezes a gente também entender que não é porque você tá sozinho que isso significa que você não vai ter um impacto, a gente começa a justamente pensar quais são as soluções que a gente pode fazer e para que justamente fique mais prático e melhor para que as outras pessoas comecem a olhar e falar, pô, achei legal, quero fazer também. E são coisas tão simples que a gente pode estar começando a fazer no nosso hábito, seja, por exemplo, separar lixo. Quantas pessoas que a gente conhece que separam o óleo de cozinha, que é muito prejudicial a gente estar jogando esse óleo de cozinha de uma forma, vou jogar, tá sujo, eu não vou separar, vai ser besteira, mas são hábitos tão pequenos que a gente consegue estar influenciando muito. Se a gente faz a nossa parte e a gente, em um, né, começa a passar essa informação, a importância, a gente já vai com certeza melhorando toda essa questão. Não, e coisas super legais, que, por exemplo, eu lembro quando eu era menor, minha mãe, ela teve uma época que ela decidiu fazer sabonete em casa. Por quê? Porque toda mãe passa por fases, né? Ótimo. E minha mãe teve a fase do sabão. Então, muitas vezes, esse óleo que ia pra descarte, ela começou a fazer sabão, né? E era o sabão que usava, tipo, pra lavar roupa, enfim. E às vezes a gente tá jogando fora coisas que a gente podia reaproveitar e tá utilizando em casa e economizar dinheiro, né? Porque às vezes o que mais toca as pessoas é o dinheiro, né? Mas essa questão de economizar, quando a gente fala economizar, não é só dinheiro, mas é economizar recursos, né? É economizar de não ficar tirando e gastando cada vez mais coisas, né? É de economizar em alimento, é de economizar de energia, né? De energia, tanto seja elétrica, enfim, as que você tem em casa. E hoje a gente tem muitas possibilidades. Gente, sustentabilidade tá na moda. E por estar na moda, as pessoas estão cada vez mais falando sobre isso e criando cada vez mais soluções inovadoras. E às vezes você pode ser essa pessoa que vai criar essa solução inovadora. E ninguém quer estar fora da moda, né? Não. Hoje em dia, por favor, ninguém quer estar fora da moda. E é tanta coisa assim, por exemplo, esses dias eu descobri que dá pra fazer uma carne louca vegetariana com a casca da banana. Ou seja, algo que a gente normalmente já joga fora, a gente já pode estar reutilizando e reutilizando para o próprio alimento. Sim. Né? Então são tantas coisinhas que dá para falar que é muito legal, é muito legal. A gente vai vendo isso ao decorrer das aulas no aprofundamento. Bom, agora, acho que para começar assim, tá bom, né? Dizer ali mais o que a gente vai ver, a gente falou muito exemplo e pelo amor de Deus, é muito pouco exemplo perto do tanto que a gente pode fazer no nosso dia a dia, tanto que a gente pode estar auxiliando o meio ambiente e também a nós mesmos, a nossa saúde, porque hábitos sustentáveis são muito mais saudáveis, se a gente for parar para pensar, porque a gente está lidando diretamente com a natureza, a gente está lidando diretamente em como a gente pode pegar algo que a gente já jogava fora, a gente já descartava e utilizar mais e mais, cada vez mais no nosso dia a dia. A gente tem um controle maior sobre as nossas vidas, de a gente ter um controle maior sobre o que a gente gasta, né? Sobre o que a gente faz, sobre o que a gente consome. E, assim, já dando spoilers, né? A gente, nessa primeira semana aí de aula, a ideia é que nas próximas 2 aulas a gente vai esmiuçar um pouco mais as atividades, o que a gente vai fazer nesse tempo. Então temos mais 2 aulas aí pra gente se situar. Aulas de spoilers porque a gente tá na moda dos spoilers. E eu acho que é isso, né? Não vai nem vai dar pra sentir saudade, né? Não vai. Porque daqui a pouco a gente já tá aqui dando mais spoiler, falando mais do que a gente vai ver, um pouco mais até aprofundado, cada vez mais spoiler, ver diretamente o que a gente vai ver em cada semana, como que a gente vai tá trabalhando isso em sala de aula, mas... Mas se quiserem, sintam saudades também, não tem problema, pode sentir. É legal, né, que quando alguém sente saudade nossa, a gente se sente importante. Postar lá, hashtag Volta Gabriel é sobre isso, tá? Não esqueça de avaliar a nossa aula, Por né? favor. De falar assim, o que você está achando sobre esse novo formato, sobre essas novas coisas enlouquecidas que estão acontecendo nesse 2022. E até a próxima, né? Até a próxima. A gente se vê por aí, gente.